O que eu queria falar é o seguinte: esse Flamengo do Felipe Luiz é outro Flamengo, gente. É outro Flamengo. É um time que joga pra cima, é um time que joga pra frente, que ataca, que fuzila contra o gol adversário. Pô, é um Flamengo que, sabe, é o Flamengo do DNA do torcedor flamenguista. Na hora que o Flamengo começar a melhorar esse índice de aproveitamento em chutes, ele vai ganhar, como o Chomani falou, ele vai ganhar de 3, 4 todos os jogos. Porque criar mais de 20 e poucas possibilidades, quase 30 por jogo, podiam ter goleado o Atlético Mineiro no segundo jogo. Poderiam ter goleado o Corinthians naquele jogo do Campeonato Brasileiro. Poderia ter goleado. Ontem era um jogo para 3, 4-0 o Flamengo contra o Atlético. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades, como a imprensa vem repercutindo o jogo de ontem entre Flamengo e Atlético Mineiro. O Gabigol virou notícia, apareceu no estádio, foi até a beira do gramado, mas como vocês sabem, ele não atuou com a camisa do Mengão e provavelmente tem boas chances, na verdade, disso nem acontecer, já que tem aquela treta nos bastidores envolvendo Gabigol. O próprio técnico Felipe Luiz deu ontem a entrevista e a diretoria do Flamengo, ou seja, o clima não tá nada legal para o lado do centroavante do Mengão, mas o que a gente sabe é que o Flamengo fez uma boa partida, um grande jogo contra o Atlético, pressionou do começo até o início ali do segundo tempo, depois o time deu aquela cansada, o time todo alternativo e ainda assim conseguiu colocar uma tremenda de uma pressão para cima do Galo, que se não fosse o goleiro inspirado, teria levado mais uma derrota do Flamengo e poderia ser até uma goleada sem muitas dificuldades, porque foi uma pressão inacreditável, impressionante. Ainda teve o pênalti ali perdido pelo Davi Luiz. É sobre isso que vamos falar a partir de agora. A imprensa paulista pôde elogiar demais a atuação do Mengão. Arquibancada, como ele mesmo prometeu nas suas redes sociais, acabou aparecendo no jogo com uma camisa do Zico, uma camisa tradicionalíssima. Esse foi o grande nome da partida. Vamos falar desse goleiro aí, nós temos que falar muito desse goleiro aí. O Everson tá jogando... o Everson tá jogando. Aquele dividida muito que a gente fez, a gente colocou o Everson em qual posição? Isso que precisa ver. Se o Michelete puder ver, Michelete, acho que tem 3 programas aí. Eu lembro 3 programas. que alguém aqui... Não, a gente elogiou o Everson. Mas alguém aqui colocou o Léo Jardim como goleiro titular da seleção brasileira. Léo Jardim. Aqui, eu não vou falar quem foi, não. Eu? Não. Eu não coloquei Léo Jardim. Nem participou, acho que, do programa. Eu não coloquei. Não, era eu, você e o Sr. Mani, e nós colocamos o Léo Jardim numa posição legal. Mas o Everson, eu lembro... É que a gente tava fazendo uma média com a torcida do Vasco. Então não me irritem, tá? Então não me irritem. Coitado, o cara tava lá com o Pato Donald, pô. Eu coloquei o Léo Jardim? Você colocou. É possível. Você falou que ele era bonito. O Everson ficou onde? É bonito, ele é. O Everson, não sei. O Everson nem se entrou. Mas se o Everson não entrou, é porque o Michelete não colocou. O Everson fora da lista. Não, tá lá. Fora da lista. É. Vocês colocaram o João Ricardo. Ah, não, fora da lista. Essa lista prévia, quem montou foi o Michelete. Foi o Michelete, exatamente. Aí você pode ver quantos ex-goleiros do Corinthians tem. Tem Cássio, tem o Hugo Souza. Ele queria colocar o Atlético Mineiro. Olha só o Foi um massacre, né? 15 finalizações, ele... Não coloquei o Everson. Lances de ontem, 0-0, Flamengo e Atlético Mineiro. Olha só o Everson. Foi um massacre, né? 15 finalizações, ele segurou 14, só não evitou um. Uma atuação parecida com a do goleiro do Grêmio contra o Palmeiras, né? O Marquezinho. A gente vai ver vários lances aí, nós vamos ver grandes defesas do... Flavinho, o que eu queria falar é o seguinte: esse Flamengo do Felipe Luiz é outro Flamengo, gente. É outro Flamengo. É um time que joga pra cima, é um time que joga pra frente, que ataca, que fuzila contra o gol adversário. Pô, é um Flamengo que, sabe, é o Flamengo do DNA do torcedor flamenguista. Aquele Flamengo do Tite, a gente sempre falou isso aqui, era um time careta, assim como o treinador, entendeu? Olha essa segunda defesa agora, ó. Não, é demais. Espetacular. 2 lances. Pô, mas você vai no Maracanã, o torcedor do Flamengo vai no Maracanã, vai em qualquer lugar. Pô, o Flamengo botou na roda o Atlético Mineiro na final da Sul-Americana dentro da MVRV. Eu não vi pênalti aí, viu? Sinceramente, eu não vi pênalti. Bom, ele tropeçou e caiu em cima dele, o seu ele tropeçou. Ele derruba. Olha o Everson. Não, ele conseguiu chutar o chão e cair em cima do Wesley. Tá certo. Ele derruba o cara, de alguma maneira ele derruba o cara. A propósito, não é o Davi Luiz pra bater pênalti aí. Aí o comando tem que ser do técnico.
Ele pediu, você viu, né? É, o mas lance? não pode pedir, ô Chamani. Quando você tem jogadores melhores em campo aí. Quem ia bater era o Alcaraz, né? Bate melhor que ele. Bate melhor. Ele foi lá e falou, Essa não, deixa eu batida do Davi bater. Luiz eu não entendi, cara. Ele deu um totós. Mas esse Alcaraz tem que estrear com a camisa do Flamengo também, hein, gente? Convenhamos. Tem que estrear com a camisa do Flamengo o tal do Alcaraz, né? É. Até agora, nada. Nada. Diferente do Wesley, que foi o melhor jogador em campo pra mim. Esse moleque vai pra Junto com seleção o daqui a Everson, pouco. tá? Você tem o Everson e do lado do Flamengo, o Wesley Olha o passe disparado do Rossi. foi o melhor jogador. Você viu o lançamento do Rossi? Você tem um goleiro desse? Você tem meio caminho andado pra vitória. Primeiro que ele Rossi é pega tudo. subestimado, né? E segundo, que ele faz dá Vocês são assistência. ridículos. Como vocês são ridículos. Não, Vocês são ridículos, vocês ficam falando mal desse Rossi aí. Ele não é um Tem goleiro não, ruim, não, não. não, ó. Eu não acho ele um bom goleiro. Ó, Eu não ó. acho. Não contrataria o Rossi. Eu acho que o Flamengo tem um time pra ter um goleiro muito melhor que ele, muito mais seguro. Muito mais seguro. Mas vamos jogando combinar, o problema não é o goleiro, né? A melhor campanha, quando você olha a defesa vazada da história da Copa do Brasil para um campeão, é o Flamengo, pô. Aí ele vai falar que é o time todo. Não, ele vai Quem falar era o que é goleiro? Quem era o goleiro? Quem era o goleiro? Quem era o goleiro? Eu Rossi. pergunto. Então, Aí. 2 gols, pô. 2 gols. Aí, contra É. números irrefutáveis. Aí você fica Queria falar só um negócio do você fica Everson. sem argumento. O Everson foi o melhor jogador do Atlético Mineiro nos 3 jogos recentes contra o Flamengo. Isso mostra que o time não tá legal. O time não tá legal. E quando a gente elogia muito um goleiro, lembra muito o Cássio ano passado, lembra? Que é o melhor jogador do time, Cássio. Melhor jogador do time, Cássio. Melhor jogador do time, Cássio. Por quê? É porque o time Está sendo bombardeado. está sendo bombardeado. Não, o Atlético E outro Mineiro- detalhe, ô Facinca. Na hora que esses caras do Flamengo, eu não tô acompanhando os treinos do Flamengo, que a gente não consegue mais acompanhar. Também daqui de São Paulo não dá pra acompanhar. Mas quem tá lá também não consegue. Na hora que o Flamengo começar a melhorar esse índice de aproveitamento em chutes, ele vai ganhar, como o Chomani falou, ele vai ganhar de 3, 4 todos os jogos. Porque criar mais de 20 e poucas possibilidades, quase 30 por jogo, desde que o Felipe Luiz chegou, cara, se esses caras acertassem realmente o pé, podiam ter goleado o Atlético Mineiro no segundo jogo, poderiam ter goleado o Corinthians naquele jogo do Campeonato Sim, Brasileiro, poderia ter goleado... Ontem era um jogo para 3, 4-0 o Flamengo contra o Atlético. sim. Então, esse acho que é um detalhe, precisa acertar também a Mas que finalização. não é né? uma exclusividade só do Flamengo, né? O Também é Botafogo está jogando assim. Palmeiras o Palmeiras perde também gol pra está caramba, perdendo gols a verdade. roda. Então os times têm que Verdade, melhorar essa capacidade de decisão, né? Principalmente esses. Porque aí, lá na frente, esses que vão brigar por título, é esse o detalhe, né? Que é óbvio, mas é o detalhe principal, que é o gol, que vai fazer a diferença. Né? Quem perder mais gols vai ficar pelo caminho. O cara quer aproveitar um resultado de 2, 3-0, porque numa dessa, queçada, tá 0-0, tá? Flamengo bombardeando o Atlético. Pum, pum, pum. Só que no segundo tempo, o Atlético teve 2 contra-ataques. Faz, já era. Com o Paulinho. 2, que ele deixou pelo caminho. Abre 1-0, muda o jogo. E aí todo esse volume, todo, sabe, esse senso criativo e etc, etc, vai pelo ralo, entendeu? Então não dá pra você arriscar. Eu não consigo enxergar aqui, por exemplo, nossa, o time chutou 32 bolas, mas jogou pra caramba. Até a página 2. O jogar pra caramba, o show, tem que ser demonstrado com gol, com finalização. Volume não sai pra nada no futebol. Você tem que resolver o jogo. Tá? Porque numa dessa, jogou 32 chutes, 1-0 só. Alguma coisa foi errado aí, Queçada. 32 chutes, 1-0, alguma coisa foi errado. Porque em algum momento, você se arrisca no escanteio e o futebol é o único esporte, o Sormani fala disso. Futebol é o único esporte em que permite que um time pior, que não tá jogando nada, ache um gol e ganhe do cara que tá massacrando. Então você não pode se dar o luxo desse tipo de situação. Muito bem feito esse foi um discurso, basicamente. Foi um pronunciamento a respeito dos gols perdidos. Sim, Pronunciamento de 5 minutos durante... Você parecia o Fidel Castro agora. Não. Você falou durante 4 horas, hein? Eu não lembro, já não lembro, mas como é que começou? Essa vez você foi direto, incisivo. Eu gostei sim, gostei. Muito obrigado. Tente fazer gol. É isso aí, Não, parabéns. muito obrigado. Eu tenho aqui professores ao lado. Tem um excelentíssimo já tá bom, não mestre precisa puxar o Fábio saco. Sormani ali na ponta esquerda. Gente, é o seguinte, nós vamos ouvir o Felipe Luiz Excelentíssimo Baleia. falando do Gabigol, não é isso, Michelete? Nós vamos ouvir o Felipe Luiz. Nós temos imagens... Tá me mandando esperar, tá me dando um cara bronca, Michelete. Nós vamos mostrar a imagem do Gabigol. O Gabigol, segundo os relatos de ontem do Maracanã, tava cheio, né, Sormani? Deu 63 mil. Não cheio.
63 mil, hein? O Flamengo luta por mais nada. Mas foi pra fazer a festa do título. Não, sim, festa do título, óbvio. Mas é o torcedor do Flamengo, gente. O torcedor do Flamengo enche estádio. O Gabigol esteve no vestiário, participou da reza antes do jogo. E ele foi com essa camisa lindíssima, diga-se de passagem. A camisa 10 do Flamengo dos anos 80, né? Sim, que era a lista já era mais As larga. listras largas. Ele acabou ficando num camarote, próximo ali ao tal do setor norte. Vibrou com o time, com alguma contenção, claro, e participou, como eu disse, de alguns momentos junto do elenco ali, porque, segundo o próprio Flamengo tem informado, ele está afastado do time, mas não está proibido de frequentar as dependências do Flamengo. Tirou fotografias ali e tal, beleza. É porque o Flamengo não vai ser burro de fazer isso. Claro, claro. Até porque ele entra na justiça, O né? moleque ali com a camisa do Cruzeiro já. Não, mas isso é do Flamengo. Lógico que se fosse do Cruzeiro já tava apanhando. Lógico. Né? E aí ele tomando lá um refrigerante Só que e ele tal. não ficou no tal do setor norte. Não, ele ficou né? próximo. Ficou numa tribuninha ali. Uma tribuninha ali. Alguém deve ter dito pra ele, né? Não faça. Não vai que não é um bom negócio. Você pode tomar um tapa na orelha lá, Agora que ele você não sabe nem onde testou. veio. Exato. Ele testou a popularidade dele. E a popularidade dele tá alta, pelo menos entre os torcedores que O torcedor estavam. do Flamengo tem muito carinho por ele, gente. É isso, não vai. Tem muito carinho, né? Mas ele não arriscou. Essa que é a realidade. Ele mudou de ideia depois que ele viu que geral tava comprando ali o barulho do Felipe Luiz. Pois surgiu aquela informação de que o Gabriel teria chegado ao ser substituído no jogo contra o Galo. Que ele foi substituído no intervalo pelo Bruno Henrique, né? Que entrou muito bem no segundo tempo. O Gabigol teria dito algo como: tá se achando Guardiola, Felipe Luiz. Ao tirá-lo e mudar ali o esquema de jogo no intervalo. Ou seja, isso pegou muito mal, segundo as informações, ainda mais com aqueles que confiaram no Gabigol, em especial o Felipe Luiz. E depois do jogo teve aquela coletiva do Felipe, onde ele pôde falar que o Gabriel foi afastado ali por escolha da diretoria e que ele não joga mais pelo Flamengo até segunda ordem, ou seja, até então o Gabriel não joga mais com a camisa do Flamengo. E falando sobre o jogo, né, o Flamengo poderia ter passado o carro, porque jogou muito melhor do que o Atlético. Isso também me dá Isso me traz ali um receio de pensar que o Atlético provavelmente tem boas chances de ser amassado pelo Botafogo na final da Libertadores. Meu receio é que essa seja a final mais discrepante dos últimos anos, para ser bem sincero com vocês. Acho que o Botafogo vai amassar o Atlético, tendo em vista do que o Atlético jogou contra o Flamengo, a não ser que o time se recue lá, espere e segure até acabar o jogo, prorrogação se tiver, não sei se tem, ou penalidades, aí sim talvez ganhe o título, mas acho que pelo futebol que tá jogando, enfrentar o Botafogo que tá jogando muita bola, acho bem difícil o Atlético ganhar. A gente viu que na partida de ontem, os torcedores não estão chiando, com o técnico por ter jogado mal. Acho que todo time espera isso, né? Às vezes a gente sabe que a equipe não ganhará todos os jogos, isso é claro para todo mundo, né? Nenhum time vai vencer todas as partidas, porém o torcedor não aceita quando o time joga mal. Então o Flamengo empatou, porém jogou muita bola. Então ninguém sai insatisfeito com o sentimento de que, poxa, poderia ter feito mais. Poderia ter feito gol? Sim, mas jogou tudo aquilo que se espera. Certamente esse é o maior crédito que o Felipe Luiz tem com a torcida, que é todos olharem e saberem, né, terem a noção de que o Flamengo vem jogando muito bem com o novo treinador, o que traz uma expectativa gigantesca para o ano que vem. Diz o que você acha, comente abaixo e daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Valeu!